Boa tarde a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Meus amigos amados, hoje vamos dar continuidade ao capítulo 27 do Evangelho decodificado por Allan Kardec, segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Nós estamos no item Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, onde estamos aprendendo bem, esmiuçadamente, digamos assim, como realizar as nossas preces, como devemos agir, como devemos nos modificar, como devemos usar esse elo de ligação de forma correta. Na última palestra, nós já estávamos falando sobre esse tema. Ele é um tanto longo, quando estudado de verdade, ele precisa ser esmiuçado, né? Então, ele demora um pouquinho, mas faz com que entendamos. E nós vimos ali no finalzinho que ele está nos ensinando a fazer a prece e dizendo no Pai Nosso, quando diga livrai-nos do mal, não só o mal exterior que acontece por aí pela vida fora, mas principalmente do mal que eu carrego ainda dentro de mim, né? E que eu possa estar aí emanando através de energias a todos os cantos, e que se a gente aprende a pedir, obteremos. Pedir o que não é supérfluo, pedir aquilo que não seja algo egoístico, né? Por exemplo, pedimos, ai Deus me ajuda, olha, eu quero ganhar aí esse jogo da Mega Sena, da loteria, nem sei, eu não jogo, não lembro como chama, mas faz-se de conta que, e vai saber o que eu fiz lá na outra encarnação, se eu tive todas as possibilidades que um milionário tem na mão, e pedir, meu Pai, me faça vir com o que é necessário, para que com o necessário eu faça o meu melhor. Então saiba pedir para que obtenhas. E é isso que esta passagem do Evangelho vem nos ensinando. Além de nos ensinar que o nosso pensamento é assim, ele vai por essa energia vital, energia fluídica que está aí no universo com uma velocidade imensa. Então, a nossa responsabilidade ao pensarmos algo sobre alguém. Vamos ver mais um pouquinho, né? Ó, a eficiência da prece, mesmo reduzida a esta proporção, não seria de um imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação ao revelar as relações que existem entre o mundo corporal e o espiritual. Mas não é a isso somente que se limitam os efeitos da prece. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si mesmo a assistência e para os outros o bem que lhes pode fazer. Bem, meus amigos, quando ele diz aqui, a eficiência da prece, mesmo reduzida a esta proporção, não seria de um imenso resultado? Por quê? Porque quando terminou a última palestra, estava se dizendo sobre a oração, de que a gente procura sempre pedir ali na oração, principalmente a do Pai Nosso que nós estamos vendo, mas é importante que saibamos que oração é dizer, Deus, me auxilie nesse momento, me inspire. Se for de coração, isso é uma oração. Mas estamos aqui pegando o Pai Nosso, que é universal, para que a gente tenha como exemplo. Se a gente usasse esse livrai-nos do mal e entendermos que esse mal é o que possa estar em nós mesmos, já não seria uma grande bênção, porque estaríamos sendo melhores
e fazendo melhores os que nos rodeiam, né? E através da prece é que buscamos aquela ajuda para nos melhorar, para vencer as batalhas. É pela prece que pedimos pelos outros e também por nós, para que tenhamos esse auxílio. Então, renegar a prece, né? Deixar de fazer, porque vai ter um trecho que eu não sei onde está exatamente, mas que vai dizer: ué, se Deus vê tudo, para que eu tenho que orar? Olha, gente, olha. Se nós podemos fazer algo por nós, estando nessa ligação com Deus, por que pensar assim, né? Vamos continuar a leitura. Ao entardecer, ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e maior eficiência. O homem vicioso e mau não consegue orar com fervor e a confiança que só são alcançados pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que pensa, ora com os lábios, sairão de sua boca apenas palavras, mas não os sentimentos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Compreende-se assim que, instintivamente, pedimos preces em nosso favor àquelas pessoas cuja conduta nos parece ser agradável a Deus, pois serão melhor ouvidas. Então, nós vemos aqui que oração não são apenas palavras, que oração é sentimento. E ele mostra que se um homem de bem, aquela pessoa que já tem esse amor no coração, que é devotado a Deus, às coisas boas, à caridade, ao auxílio. Geralmente as pessoas, quando estão precisando de alguma coisa, falam: ai, ora por mim. Por que vai procurar essa pessoa? Porque pelos atos dela, né? Pelos frutos que se conhece a árvore, percebe que ela é alguém que já pratica ali os ensinamentos de Deus. Dificilmente vão pedir aquele outro que ainda está nos vícios. Mas por quê? Ele não é digno? Claro que é. Claro que é. Mas o que é colocado aqui, o homem vicioso e mau, ele ainda não consegue orar com fervor e a confiança de que são alcançadas a verdadeiro sentimento de piedade. Então ele ainda está em aprendizado. Pode-se dizer: ore por mim? Pode, Deus vai ouvi-lo sim, com certeza. Mas também temos que pedir: Deus, olhe por ele, para que se redima de todos esses pecados e que consiga se melhorar, né? Eu acho que é isso mais ou menos que explica nesse item. Vamos ao item 14. A prece aciona uma espécie de ação magnética entre aquele que ora e a quem é dirigida. Poderia-se pensar que o efeito da prece depende desse magnetismo, da força fluídica daquele que ora, mas não é bem assim. Os espíritos têm a condição de poder acionar essa ação magnética fluídica sobre os homens e em razão disso complementam, quando se faz necessária, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu próprio nome, seja dando-lhes naquele momento uma força excepcional, desde que se julguem dignos dessa ajuda ou quando ela possa ser proveitosa. O homem que não acredita ser suficientemente bom para praticar uma prece, uma ação benéfica, não deve, por isso, deixar de orar em favor do outro, por julgar-se indigno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo de retorno ao bem e aos bons espíritos. Se fazem felizes por encorajá-lo. A prece que nunca alcança graças,
A prece que nunca alcança graças é a do orgulhoso, que só tem fé em seu poder, em seus méritos, e que julga poder se sobrepor à vontade do Eterno. Bom, meus amigos, nesse trecho que vemos, né? Falando que tem gente que não se acredita suficientemente bom para fazer uma prece, para se dirigir a Deus. E não é isso que nós estamos vendo aqui nesse estudo do Evangelho. Não é isso. Eu cometo erros? Cometo. Eu sou uma pessoa terrena, estou aqui num educandário, aprendendo e aprendendo. Todos estamos. Então, justamente por eu ter minhas falhas, eu não posso dizer, eu não sou digno de tentar me conectar com Deus, com a espiritualidade superior. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Então, sempre temos essa condição de nos elevarmos a Deus e dizer, Pai, olhe por mim nesse momento. Olhe por essa aflição, olhe por aquela pessoa, esteja ali ao lado, abençoando, vibrando, pedindo que a espiritualidade amiga esteja presente, auxiliando, e Deus como Pai, Jesus, Maria, Mãe de Jesus, a todos esses seres de luz. E jamais pensarmos que somos indignos disso. Mas se o pensamento é tão forte, achando que somos, lembram? Pensamento se transforma, ele cria, né? Então não podemos pensar assim. E sempre temos que lembrar, é o que diz assim, que a espiritualidade amiga está ali, auxiliando. Se ele se julga indigno disso, a espiritualidade está ali, o auxiliando, o ajudando a dar esse passo. E que a única prece que não é alcançada é daquele orgulhoso. O orgulho é um dos piores pecados. É daquele que se coloca acima de tudo e de todos. É aquele que acha que ele tem mais poder do que Deus Pai. Ele tem mais poder do que o mundo todo. É aquele que, enquanto está vendo a humanidade toda aí no sentido, buscando o bem e tal, ele vai pelo sentido contrário, porque ele é o único que está certo. O que podemos fazer por ele? Julgá-lo? Apontar o dedo? E dizer como acreditávamos lá atrás, vai morrer no fogo do inferno? Não, Deus tem de piedade. É seu filho? É nosso irmão? Olhe por ele para que amadureça, para que aproveite esse tempo de educação que está tendo aqui na Terra, de escola, de aprendizado para a sua melhora, e melhore um pouquinho. E através das encarnações, um dia isso pode sumir pelo espaço, né? Continuemos. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou com outras pessoas. A influência do lugar ou do tempo de duração só se faz sentir nas condições que podem favorecer a meditação. A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque então é como se muitos clamassem a uma só voz. Mas o que valerá estarem reunidos num grande número para orar se cada um atuar isoladamente por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, unidas por um ideal comum, orarão como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, e sua prece terá mais poder do que daquelas 100 pessoas. Também está no capítulo 28.4 e 5. Bom, vamos analisar esse item 15. O poder da prece está no pensamento.
Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento e nem da forma como é feita. É o pensamento que proporciona o realizar a prece. É o silêncio, mas é o silêncio do pensamento, o silêncio interior, independente se estejamos no trânsito, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Lembram que nós já vimos em um dos itens desse capítulo, quando fala assim: você não precisa fazer a prece na rua como os fariseus, para que sejam vistos e notados e que sejam julgados como santos, como especiais, como mais purificados que os outros. Recolha-se ao teu quarto e faça ali a sua prece, a sua oração. E aí nós vimos que esse quarto é num sentido figurado. Pode ser o quarto meu, físico, com a minha cama? Pode. Porque se é lá que eu encontro o local para me conectar, para me silenciar, para botar a minha casa mental ali. A casa mental a gente já viu, que é o nosso pensamento, é o que eu crio ali dentro. Então, quando fala que pode ser no trânsito, né, no trabalho, em qualquer lugar, quando eu dou esses exemplos, é porque às vezes a gente consegue. Tem pessoas que já atingiram essa capacidade. É indiferente estar num local ou no outro, ou debaixo de uma árvore meditando. Não importa. O que importa é teu pensamento estar ali ligado ao seu sentimento e emanando e conversando, ou sem palavras, às vezes sem palavras, né? Eu, quando estava buscando entender esse capítulo e pesquisando, eu ouvi uma passagem que eu acho interessante colocar. A palestrante que estava falando sobre esse capítulo, ela disse que um dia alguém perguntou à Madre Teresa de Calcutá: quando a senhora fala com Deus, ora, conversa com Deus, o que a senhora pede, diz a Ele? Ela simplesmente olhou para ele e falou: nada. Falou nada? Nada. Fico em silêncio. Aí ele pensou e perguntou: mas e o que Deus te responde? Ela simplesmente disse: nada. Também fica em silêncio. Oração não precisa de palavras. É um estado de conexão que você sente. E isso é importante, né? Para que a gente aprenda. Esse capítulo está sendo assim maravilhoso. Maravilhoso. É um capítulo, todos são. Mas aqui, desculpa, mas aqui é um capítulo que nós vamos levar para o dia a dia, quando formos ali orar. É um capítulo que temos que carregar, né? E aí nós vemos também nesse trechinho do item 15, que é indiferente se estejamos só ou em grupo, porque o que importa é o sentimento, é o que eu estou emanando ao fluido universal, que nós já vimos, desculpa, gente, a esse fluido universal que nos envolve a todos, né? É o tipo de vibração que eu estou colocando no universo. Porém, se eu orar em grupo e todos estiverem na mesma sintonia, será uma emanação maior. Mas se eu estiver ali em prece, em grupo, e cada um pensando na morte da Bezerra, ou no que passou na novela ontem à noite, ou no namorado, ou no filho, eu estou falando, são palavras, não é a oração sentida. Então seria melhor que eu tivesse só, ou com uma, duas, três pessoas, e fervorosamente estivéssemos em sintonia com o alto. Então, ao fazer a leitura e o estudo desse capítulo,
Aí eu me deparei como é importante o orar ao amanhecer. Que, vou ser sincera, eu sei de aprender com um E só, já ouvi o benefício que ao sair da cama ou ainda na cama, elevar o pensamento a Deus e dizer: ai Deus, me clareie aqui as ideias, esteja conosco no dia de hoje, obrigada por eu ter acordado. Mas às vezes a gente levanta de supetão que até esquece disso tudo, né? Então a importância dessas orações ao amanhecer clareia mais do que o sol o nosso dia, se a gente faz essa oração. Porque o dia a gente já vai estar ali pedindo auxílio e a espiritualidade amiga vai estar nos intuindo, se estivermos em sintonia, o tempo ali possível, porque eu não vou dizer nem o dia todo, que seria o ideal. Então nós temos ali essa bênção. Orar ao se deitar, agradecer pela vida, pelo planeta lindo que nos acolhe, que oferece tudo o que precisamos para viver. Orar durante o dia, orar e vigiar, sempre para que aquela oração da manhã não se perca, né, em dificuldades, em empecilhos que, querendo ou não, acontecem. Por que acontecem? Porque estamos aqui para aprender, então vão acontecer. Então eu tenho que ficar orando o dia todo, Silvia, para eu obter resultados? Não. Orar e vigiar, que está em todos os capítulos e em várias obras, das obras básicas, é assim: não me deixe cair em tentações, porque é tão fácil, e eu caio ainda muitas vezes, né? Então, é estar ali durante o dia, nessa atitude de prece, nessa atitude de aconteceu algo difícil, respira profundamente, eleva o pensamento a Deus, fala: Senhor, me auxilia nesse momento, mas fala de coração, me ajuda a resolver o que está acontecendo aqui agora. Claro que eu não vou sentar e ficar esperando que Deus resolva por mim, mas a intuição vem. Silvia, procura tal caminho, Silvia. Se a gente parar para escutar, nós temos essas vozes lindas que nos falam no pensamento. Olha como o pensamento é tudo. A gente emana e a gente recebe, dependendo da nossa sintonia, é o que vamos receber. E é o que vamos emanar. E é o que vai nos ajudar a passarmos os dias, por mais dificuldades que se apresentem, tudo, ou em casa com os familiares, ou com situações, ou com trabalho, ou com o planeta em si, mas o orar e vigiar deve ser constante. Para mim deve ser constante, porque é muito fácil a gente se deixar levar por pensamentos difíceis. E o que estamos aprendendo? Oração, conexão, caminho que nos leva ao Pai. E que todos nós aprendamos isso nesse capítulo maravilhoso. Fique em paz, que Deus abençoe todo mundo, uma ótima semana, com luz no coração e mais prece. Boa tarde a todos, queridos irmãos. Peçamos a Deus, a Jesus, que esteja sempre com cada um de nós, nos inspirando cada momento da nossa vida. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Estamos no livro 1, capítulo 4, Princípio Vital. O primeiro item é seres orgânicos e inorgânicos. Kardec nos diz: os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida
e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, formados assim apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Pergunta número 60. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações desta. É essa a consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo a espécie. É ele que lhe dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. 67A. Podemos dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. E a nota de Kardec para finalizar esse primeiro item. Vejamos. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo
impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital, que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Então vejamos, sobre o princípio vital e esse primeiro item, seres orgânicos e inorgânicos, Kardec, através das perguntas que ele faz à espiritualidade superior, vem nos esclarecer sobre esse tema. Então, corpos orgânicos como os nossos que estamos encarnados, os dos animais e as plantas, só têm a vitalidade e a vida por causa do princípio vital. E o princípio vital, ele provém do fluido cósmico universal que falamos no estudo anterior. Então, a causa da animalização da matéria, como se diz, é justamente o princípio vital. Sem o princípio vital, não há como a matéria estar viva, com vida, não é? Então, ele deixa claro aqui para a gente essa situação. Vamos ao item 2, a vida e a morte. 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra, se o corpo estiver doente, a vida se esvai. 69. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. 70. Em que se transformam a matéria e o espírito vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Nota de Kardec. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Todos os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, as suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico.
Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido elétrico não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida mais superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode se tornar incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tem em maior quantidade pode doá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Muito lindo esse capítulo que nos esclarece também sobre a vida e a morte. Então, a morte nos seres orgânicos, plantas, animais e nós, encarnados, a morte provém da exaustão dos órgãos. Por algum motivo, nossos órgãos paralisam. E aí isso significa que a vida se esvai e nós ficamos sem o fluido vital. Por isso que o nosso corpo físico, ele fica sem atividade de vida. O fluido vital terminou ou foi por algum acidente abruptamente interrompido ali. Então, após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam, como diz Kardec, vai passar por novas combinações, né? O princípio vital que restava ali, se restava algum, retorna ao princípio, o fluido universal primitivo, não é? E o corpo que ficou ali sem vitalidade se decompõe. É muito bacana isso, porque depois na nota final, Kardec vem explicar que cada ser, para ter vitalidade, a planta, cada espécie de planta que tem um determinado tempo, os animais, cada espécie de animal que tem um determinado tempo de vida no corpo, e até nós seres humanos, cada um recebe uma quantidade desse fluido vital, como se fosse uma pilha. Lembram que ele compara aqui? Então, nós temos uma quantidade de fluido vital para utilizarmos nesta vida no corpo físico. A plantinha tem a dela, cada tipo de plantinha. O animal tem o dele, cada tipo de animal. Há animais que duram semanas, há animais que duram alguns anos, poucos anos, há animais que já duram muito mais. E cada um deles, para cumprir o que se deve, recebe a quantidade exata de fluido vital que necessita. Esse fluido vital, então, ele é assimilado pela espécie, que ali o utiliza durante a sua vida, como nós. E uma coisa bem interessante que ele coloca aqui, a quantidade de fluido vital, ela pode esgotar-se. Ela pode esgotar-se e pode ficarmos sem esse fluido vital. Pode até corrermos risco
dependendo da forma como nos utilizamos da vida, podemos fazer com que esse fluido vital que a gente recebeu para viver tantos anos se esgote antes disso. Olha que coisa! A nossa responsabilidade sobre essa questão de utilizar corretamente, de ter o respeito ali pelo corpo vital, né? Pelo corpo de vida, melhor dizendo, que nos sustenta enquanto espírito para as nossas provas e expiações. Então, cada um de nós recebe também uma quantidade, porque cada um vai ter uma prova de viver tantos anos e tudo mais. Algumas pessoas têm um fluido vital numa quantidade maravilhosa, né? E a pessoa é cheia de vida ali. Outros recebem o fluido vital numa quantidade, né? E que a pessoa ali tem uma atividade, uma energia razoável. Cada qual, então, tem a sua situação pessoal. E aqui é uma coisa bonita, ele fala que o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que tem maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos. E, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Então, a gente viu o quanto é importante ter vitalidade para agir, mas alguns de nós estamos em algumas situações que nos faltam vitalidade. E uma pessoa que tem vitalidade a mais pode doar para aquele que não tem tanta. Então, é muito interessante. Isso, às vezes, ocorre até inconscientemente. Então, esse fluido vital, esse fluido animalizado, esse fluido que dá vida, o princípio, né? O princípio vital, ele é um fluido que parte do fluido cósmico universal, os quais os seres absorvem e assimilam, cada qual a sua quantidade necessária para a sua vida, segundo as espécies e tudo mais. Certo? Agora nós vamos para o último item, inteligência e instinto. 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio de órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Nota de Kardec. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência da sua existência e relação com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Pedra, por exemplo. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Exemplo, plantas. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Animais e homem, como exemplo. Pergunta 72. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos, a inteligência universal. 72a. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. 73. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não,
porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm suas necessidades. 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. O instinto nunca se engana. 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Nota de Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela, as racionais, são o resultado de apreciação e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Então, Kardec, nessa última notinha aqui, refere-se ao homem, né? Onde nós encarnados temos o instinto, que é essa inteligência rudimentar, que nos auxilia muito, que nos salva de muitas coisas, porque é uma reação rápida da espécie e que nos favorece, que nos protege de muitas coisas. E geralmente, como diz aqui, né, o instinto nunca se engana, né? Seguramente ele nunca se engana. No caso, o raciocínio, a inteligência que vem do raciocínio pode nos enganar, ou seja, nós podemos nos equivocar no nosso raciocínio, fazendo escolhas difíceis para nós, né? Então, é muito interessante isso daqui. Nós sabemos que, então, todos nós temos, todos os animais, por exemplo, têm o instinto também, que os auxilia na sua vida, na sua proteção, como o homem. E temos a inteligência, animais e o homem. Cada ser tem a sua inteligência no seu grau ali necessário. Os animais, eles têm também inteligência. Há espécies em que, além do instinto, como todos nós já dissemos que todos têm, há espécies de animais que são mais inteligentes do que outras. Basta que a gente conviva com esses bichinhos, alguns deles, já para saber o quanto alguns são inteligentes e outros nem tanto, né? Mas todos possuem instinto e inteligência. A mesma coisa o homem, porém o homem, todos nós seres humanos, somos dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, né? Então, além do instinto, temos uma inteligência mais aprimorada e consciência de nós mesmos, né? Já é diferente, já estamos num estágio um pouquinho mais ali à frente do estágio animal, já estamos no hominal. Bom, crianças queridas do meu coração, por hoje é só. Nós vamos dar continuidade ao estudo na próxima semana. Um abraço a todos, fiquem todos no amor de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos irmãos. E não nos deixe, Pai querido, cairmos em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Uma boa tarde a todos.